A paz do Senhor, meus irmãos. Senhor, Então, meus irmãos, estamos de volta com mais um vídeo teológico que fala sobre a criação do mundo. Bem, muitos irmãos nos cobraram devido à nossa demora de colocar vídeo aqui no canal, mas estamos de volta com mais revelações da palavra de Deus para você. Então se prepare, pegue sua Bíblia, sua caneta e vamos estudar a palavra de Deus. Puxa a vinheta. Tudo, vamos aqui deixar alguns versos bíblicos para aqueles que não têm muita fé, que não creem. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e versículo 27. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esses ensinamentos que nós trazemos para vocês são ensinamentos que os nossos professores, nossos tutores nos ensinaram, baseados nos estudos de Alderi Nelson Rocha e de Eduardo Reis, o qual foi revelado da parte do Espírito Santo para com eles. E glória damos a Deus por esses aprendizados. Amém. vamos lá. No princípio, havia um monte chamado Sião, onde Deus teria criado a sua cidade celestial. Isso está onde? Salmos 43, 3. Aqui não está anotado não. Mas vamos lá. Lê aí, por favor. Salmos 43, 3. Salmos 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Vamos lá. Esse texto está lá em Salmos 43, 3. Aí fala da cidade, aí fala do Monte Sião. Aqui não está falando do Monte Sião, mas está falando do Santo Monte. Esse Santo Monte aqui, você vai ver em várias passagens da Bíblia que é o Sião. Sião, onde Deus escolheu para a sua habitação. Vamos lá. Em Sião, no Monte Sião, há uma cidade chamada Cidade Celestial, que é a Nova Jerusalém, lá de Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Do meio dessa cidade sai águas, um rio que desce em cascata. Ela desce, banha a cidade e banha também o Monte Sião. E dela ali forma uma floresta, forma um rio. E nesse rio é como se fosse infinito. Esse lugar é conhecido como o Éden original, que é o Éden de Deus. E foi ali que o luzeiro contrabandeou as pedras afogueadas. Isso está lá em Ezequiel 28, do 13 ao 14. Algumas bíblias falam do brilho das pedras e outras falam das pedras afogueadas, mas o sentido é um só. Tá? E também seria bom ler o versículo 16 do capítulo 28 de Ezequiel. Então, essas palavras que o meu amigo Wilson acabou de dizer foram ditas, veio a Ezequiel contra o rei de Tiro, que se chama Itobal. E nesse momento Deus aí utiliza uma projeção profética. O que é uma projeção profética? É quando Deus usa um acontecimento do presente e para revelar algo que aconteceu há muito tempo atrás, algo do passado, algo que nós não vemos. Pois bem, e o fato é que enquanto o luzeiro, Satanás, que também é conhecido como portador da luz, estava roubando as pedras, se encontra lá em Ezequiel capítulo 28, Deus em seu laboratório, que está em Provérbios capítulo 8, versículo 31, se eu não me engano, que é o seu mundo habitável, que é citado lá em Provérbios, estaria criando um mundo para os seres vivos desde esse momento, desde o momento em que Lúcifer, no caso, começou a roubar as pedras. Deus, na sua presciência, já pensou: eu sei que ele vai cair, eu sei que ele vai me trair, então eu vou criar um mundo para os seres vivos, para o homem, ao qual eu estou criando no meu laboratório. E
E foi por esse motivo que Satanás ficou com raiva da igreja, que somos nós, porque enquanto ele roubava, enquanto ele contrabandeava, Deus estava repondo o que se foi perdido, que no caso foi Satanás. Perdido entre aspas, né? Não, tá certo. Só que eu quis botar outro texto perdido também. Mas vamos lá, Deus queria repor o lugar onde ia ficar vago, que foi o lugar de Lúcifer. E esse lugar foi exatamente a igreja. Enquanto Lúcifer estava roubando, isso é, o luzeiro, que a Bíblia fala que é o luzeiro, enquanto ele estava roubando, Cristo estava criando o homem, isso é a igreja. Por isso que ele tem raiva da igreja até hoje. Então o que eu falei antigamente, o que eu falei anteriormente, vamos lá. Eu falei que no princípio havia um monte chamado Sião. E no monte havia uma cidade lá de Apocalipse 21, certo? Que é a Nova Jerusalém. 21. Que é a Nova Jerusalém. Esse daqui é o Monte Sião. E esse daqui é é o Éden original de Deus. E qual o Éden que foi plantado aqui na terra? Vamos lá. Se você ler 1 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, Salmos, acho que 48, versículo 4. Salmos 148, versículo 4 e Gênesis, capítulo 1, verso 6. Vai falar que Deus criou uma expansão no meio das águas. Que águas são essas? Que expansão é essa? Vamos lá. As águas são essas águas aqui que descem da cidade celestial, a qual banha todo o Monte Sião. E a expansão que ele fez foi aqui no meio das águas. É justamente essas águas aqui que descem da cidade celestial. E Deus aqui criou uma expansão, certo? E foi justamente nessa expansão que Deus criou o nosso planeta Terra, tá ok? Então, meus irmãos, lá a palavra que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz que a terra foi tirada do meio das águas. Isso. E das águas subsiste. A água, a terra, lá em Gênesis, capítulo 1, diz que era sem forma e vazia e estava no meio das águas. A terra planava no meio das águas, ela boiava. E depois Deus faz a separação entre águas, que é o firmamento, e retira a terra do meio das águas. E faz ela ficar dentro do firmamento. Firmamento esse que é conhecido como nosso pequeno universo. Porque se você for ler alguns versículos, vai dizer que Deus plantou ao oriente, o oriente do Éden. Deus plantou um jardim no Éden. Então não é o jardim do Éden, é um jardim no Éden. Ou seja, esse daqui é o Éden, Deus plantou um jardim nele, no Éden. Foi essa a referência aí que Deus quis falar. Em alguns textos bíblicos do Antigo Testamento vai falar que o Éden era uma região do Oriente Médio, uma região de comércio. Então, meus irmãos, há também um pequeno detalhe. Quando Deus foi criar e dar forma à terra, quando Deus joga água e ele faz um teste em seu laboratório, ele coloca a água lá, foi descendo aí, ele observa que a terra está debaixo da água, está abaixo. E o objetivo dele era fazer com que as águas parassem e houvesse uma superfície onde o mar teria limites. Então Deus disse: como é que eu faço para limitar o mar? Daí a sabedoria. A sabedoria que é Jesus Cristo, lá em Provérbios capítulo 1. Mas Provérbios capítulo 8. Não também, vai prosseguir. Diz: põe areia. Isso aí, põe areia ali que vai ser um limite. Imagina Deus lá falando: como é que eu faço para as águas ter um certo limite? Aí lá vem a sabedoria e diz assim: põe areia, simplesmente põe areia. Aí pode falar. Aí no versículo 29 do capítulo 8, quando Deus fixava o mar em seus limites, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Quem era o arquiteto? Jesus. Por quê? Porque ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Se você for ver a Bíblia, cada livro da Bíblia, Jesus tem uma característica.
E em Provérbios ele é a sabedoria, ele é o arquiteto. Era ele que estava lá no Pai, escondido no peito. Até porque, no entanto, ele era o mistério escondido no peito do Pai. Então ele era a sabedoria, era o arquiteto, era tudo. João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Deus fez vários animais em seu Éden original. Imagina aí Jesus conversando com o Pai lá no princípio, na eternidade, com várias pranchetas. Imagina ele criando, por exemplo, um pombo, uma ave gordinha, com penas, que voa e tal. E detalhe, ele criava e não dava nome. Ele dizia, temos que criar alguém ou alguma coisa para dar nome a essas criaturas. E foi aí que Cristo, Deus, teve a ideia de fazer o homem. Isso é, Adão e Eva. Vamos lá, então voltando para o Monte Sião e para o Éden original, o luzeiro ainda estava lá, indo e voltando, nesse caso subindo e descendo no monte. Estava aqui, nas congregações. Isso daqui são congregações. Isso daqui são árvores. Porque isso daqui é uma floresta. Então aqui está Satanás, o Lúcifer. Ou, se preferir, luzeiro. Ok? E era aqui que estavam as pedras afogueadas. E eram acesas quando os anjos glorificavam e adoravam o nome de Deus. Elas ficavam pelo chão e quando eles adoravam, as pedras começavam a pegar fogo. E Lúcifer levava essas pedras para o trono. Pois bem, e Lúcifer, ele contrabandeava essas pedras, ele subia e descia, e nessa subida e descida, ele, quando tinha 5.000 pedras aqui, ele, em vez de levar o total para lá, não, ele só levava 2.500, 2.000, e assim ele ia contrabandeando as pedras e pegando para ele, porque ele tinha um trono que ele achou no tesouro de Deus, no lugar do tesouro, o trono que era de Cristo. O luzeiro foi encontrado em pecado, nesse caso em transgressão. Ele foi lançado nas regiões celestes, que está dentro do firmamento. E aí é o que eu ia falar. Eu ia falar um detalhe. Então, ele foi lançado nas regiões celestes, que está dentro do firmamento. E se você for ler alguns textos, vai falar que ele não foi lançado na terra. Ele foi lançado por terra. Ele ainda vai ser lançado na terra. Ele só foi rebaixado de certo nível, porque ele estava aqui, ó. Ele estava aqui no Éden original. Então ele veio aqui para a expansão. Por isso que foi a única coisa que Cristo disse, Deus disse. Foi a única coisa que o texto não disse. E viu Deus que isso era bom, porque Satanás veio para cá. Fora isso, tudo foi bom. Então ele ainda não está aqui na Terra, ele ainda há de vir aqui para a Terra. E quando é que isso vai acontecer? Quando vai cair na Terra? Quando, no caso, Satanás só vai cair na Terra quando finalmente ele for precipitado da zona onde ele vai estar. E no caso é o Monte Bazã. Ele vai ser precipitado no mar. Por que ele vai ser precipitado? Porque vai encarnar no Leviatã. O único que pode suportar o próprio Lúcifer é o Leviatã, porque o Leviatã já foi feito para ele. Mas está escrito que os homens vão desmaiar por causa do bramido do mar, acho que lá em Mateus 24, algo do tipo. E isso é justamente o Leviatã. Por quê? Porque Satanás vai estar lá no corpo do Leviatã, vai assumir o corpo do Leviatã e vai agir lá no mar, ok? Então isso daí é para outra aula mais aprofunda, se vocês quiserem. Vamos deixar a enquete aqui em cima para vocês responder quais vai ser nossas próximas aulas, ok? Então vamos lá, prosseguindo nossa aula. O famoso Éden original, ao qual todo mundo conhece, foi simplesmente uma réplica que Deus fez na terra conforme a original que está estabelecida nos céus. Tal seria a arca, onde a original também estaria no céu, assim como muitas outras coisas. Todos os animais também, como foram criados segundo a original. Nós, por exemplo, fomos a imagem e semelhança de Cristo, primogênito, porque Cristo estava estabelecido lá no céu. Nós estamos aqui porque somos a imagem e a semelhança dele, porque somos a réplica dele. Ok? Então, pessoal, esse era o estudo que a gente queria trazer.
Essa daqui é a famosa expansão, que muita gente até hoje tem dúvida, mas hoje estamos trazendo aqui, na luz da Bíblia, e direcionado pelo Espírito Santo, essa imagem que deve ser captada. Isso é uma imagem que deve ser captada. Ou não é? Então, meus irmãos, tudo isso está com base bíblica. Nós não estamos trazendo brincadeiras aqui. Isso é um estudo, uma palavra de Deus, isso que nos ensina. Então, meus irmãos, agradecemos por mais essa oportunidade, né, de estarmos gravando aqui um vídeo para vocês. Queremos que vocês aprendam também da palavra de Deus. Reforçando mais uma vez, esse vídeo aqui foi baseado em estudos com o doutor, pastor Alderino Rocha, partes também do Eduardo Reis. E é isso, queremos agradecer a oportunidade, por essa rica oportunidade, por estar aqui pregando para vocês a verdade, o Evangelho de Cristo, ok? E a criação, né? A expansão. E agradecemos a vocês que ficou até aqui e assistiram até agora. Então, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar. Se liga não, meu irmão. Sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser